Mas a grande questão é, da onde surgiram os gigantes? Deus criou os gigantes? Como eles aparecem na história? Aonde eles viveram? Quais são as suas características? O que os cientistas falam sobre isso, sobre eles? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o livro que fala e conta a história da origem, do início de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas. E ali em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 4, nós vamos ver a primeira menção sobre os gigantes. Para eu vencer um inimigo, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, aonde eu preciso vigiar e aonde eu tenho que atacar. É como um jogo de futebol. Eu estudo o adversário, eu sei quais são os melhores jogadores, quais são as suas melhores jogadas, eu sei como ele se comporta, como ele joga, eu sei os seus pontos fortes, sei os seus pontos fracos, e eu me preparo para jogar e para vencer. E nós vamos ver sobre os gigantes, quem eles são, aonde eles habitam, quais são as suas características, e tendo informação, nós vamos ver onde eles são fortes, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa vigiar. E vamos saber aonde eles são fracos, para a gente poder atacar e derrubar os gigantes da nossa alma. Então aí em Gênesis 6, 4, vou ler o versículo. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então este é o primeiro versículo que fala sobre os gigantes. E fala como eles foram gerados. Como nasceu os gigantes? Diga, como nasceu os gigantes? Aqui esse versículo é um versículo muito estudado, é um versículo muito polêmico, há muitos mitos, muitas filosofias, e há duas grandes linhas para explicar este versículo. A primeira explicação é mais mística, é mais fantasiosa, e ela fala que os filhos de Deus e as filhas dos homens eram as filhas de Adão. Então imagine que os filhos de Deus são anjos que caem do céu, anjos que descem do céu, deuses que habitam a terra, e eles têm relação com as filhas de Adão. Agora, como eu falei, é uma teoria muito conhecida, muito explanada, dentro do misticismo, da religiosidade, da ficção. Mas nós sabemos que anjos, seja anjos de Deus, seja anjos caídos, eles não são assexuados, eles não têm sexo. Então como é que os deuses, os anjos descem do céu à terra e têm relação com as filhas de Adão? É uma ideia importante, conhecida, mística, religiosa, usada na ficção, mas nós sabemos que os anjos, sejam anjos ou demônios, não podem ter relação sexual com os seres humanos. Mas essa é uma das explicações. Eles dizem que os deuses, os demônios desceram, tiveram relações com as mulheres filhas de Adão, e os filhos dessa relação são os gigantes, nasceram os gigantes. Eles dizem que os gigantes nasceram de uma relação sexual dos anjos caídos com as filhas de Adão. A outra explicação diz que os filhos de Deus é a descendência de Sete. Adão e Eva tinham Caim e Abel. Caim matou Abel e em seguida Eva teve um filho chamado Sete. E a Bíblia diz que Sete voltou a adorar a Deus. Então os filhos de Deus, os que adoram a Deus, os filhos de Deus, a descendência de Adão, Eva e de Sete, do seu filho chamado Sete, são os filhos de Deus.
E os filhos dos homens são os descendentes de Caim, aqueles que se voltaram contra Deus, aqueles que pecaram e fugiram, se esconderam de Deus. E eles dizem que, em certo momento, os filhos de Deus, diga, os santos, se relacionaram com os filhos de Caim, diga, os profanos. E aí, deste relacionamento, nasce os gigantes. Você pode acreditar na história que você quiser. Tem pessoas que acreditam que o homem veio do macaco. Eu sou feio, mas não tanto. Nós já tratamos sobre beleza e já falamos que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se você acredita que você veio do macaco, eu vou fazer o quê? Cada um acredita no que quer. Eu vou pregar a verdade. E a Bíblia diz que a verdade liberta. E a verdade é que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Diga, eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. E nós vemos aqui que a primeira teoria, uma teoria mística, ela diz que os anjos caídos desceram à terra, tiveram relação com as mulheres filhas de Adão, e que os filhos desse relacionamento são os gigantes e eles dominavam a terra. É uma história meio difícil de acreditar, um pouco fantasiosa, mas há muita base. Há muitos estudiosos intelectuais que falam isso e acreditam nisso. Eu, pastor Marcos, eu sou mais da segunda linha, que os filhos de Deus são os que adoram a Deus e os filhos do homem são aqueles que se voltaram contra Deus. E quando há o relacionamento dos filhos de Deus, daqueles que são santos, quando eles têm uma relação sexual com aqueles que são filhos do homem, que são profanos, isso gerou uma espécie de homem, de mulher, de pessoas, de gigantes. Essa é a teoria que eu acredito. Essa é a teoria que confirma no meu coração. Mas o que importa nessa história? Como os gigantes nascem? Pastor, o que eu tenho que saber desta história? O que eu tenho que guardar deste conhecimento? Como é que eu aplico isso no meu dia a dia? O que você tem que entender é que quando se mistura santo com profano, se gera gigantes. Diga, quando se mistura santo com profano, gera-se gigantes. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. O casamento é o quê? É santo, não é? O casamento é uma instituição sagrada, santa. O Senhor criou o homem e a mulher e estabeleceu o casamento como uma bênção. O casamento é sagrado. Diga, o casamento é sagrado. Agora, quando eu me caso e o casamento é sagrado, e eu pego o meu casamento que é sagrado, e eu misturo com o que é profano, eu misturo com pornografia, com sensualidade, com prostituição. Quando eu misturo o que é santo com o que é profano, eu gero gigantes. Por que há muitos gigantes hoje no casamento? Porque os homens e as mulheres misturam o que é santo com o que é profano. E aí nasce um gigante para dominar e destruir os casamentos. Vocês estão entendendo qual é o princípio? Como é que funciona no mundo espiritual? Estão entendendo? Outro exemplo. O dinheiro, diga, é uma bênção. Nós sabemos que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os maus, de todos os males. Então o dinheiro é uma bênção. Mas quando eu pego o dinheiro, o fruto do meu trabalho, o meu salário, e ele é santo, porque é fruto do meu trabalho, eu pego algo que é santo, e eu pego o meu dinheiro para gastar com bebida, com drogas, com aquilo que não é pão. Eu misturo o santo com o profano. E aí é gerado na minha vida financeira um gigante que vai destruir a minha vida financeira. Vocês estão entendendo? Quantos aqui são santos?
quando você se mistura com o pecado, gera gigantes que vão destruir a sua alma. Você está entendendo como é que nasceu um gigante na sua vida? Você está entendendo como é que nasce um gigante na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida familiar? Por exemplo, mais um exemplo para os jovens. Os pais, eles devem ser respeitados e honrados. É um princípio sagrado, escrito pelo dedo de Deus e entregue a Moisés, escrito em pedra. Honrar pai e mãe é um princípio sagrado, escrito pelo dedo de Deus e entregue a Moisés para ensinar o povo. Diga, honrar pai e mãe é um princípio sagrado. Agora, quando eu pego e desonro os meus pais, é um princípio profano. Eu misturo o santo com o profano, e aí nasce um gigante na vida do jovem. Simples? Entenderam qual é a ideia? Não importa se os gigantes nasceram de anjos que caíram. Não importa se os gigantes foram gerados de extraterrestres. Não importa qual ideia que você tenha, ou a ideia mais racional e mais simples. Os filhos de Deus com os filhos do homem. O que você tem que entender, que quando eu misturo santo com profano, eu gero um gigante na minha vida. E ele vai dominar. Eu recebo o meu salário, mas por detrás do meu salário, eu recebo um valor que é resultado de corrupção. Eu misturei o fruto do meu trabalho, o salário, mais um valor de corrupção. Eu juntei o santo com o profano e gerei um gigante na minha área financeira. Você foi na padaria, comprou pão, pagou o pão, a pessoa do caixa se confunde e te dá o troco errado. Você olha e você pensa, R$10 a mais. Eu devolvo esse dinheiro ou não? Não, eu vou ficar com esse dinheiro. Eu misturo com o meu dinheiro santo um dinheiro profano. E aí nasce um gigante na minha área financeira. Você está entendendo como é que nascem os gigantes na nossa vida? Eu não tenho respeito pelas coisas de Deus, pela casa de Deus. Eu não respeito os líderes. Eu vivo de qualquer jeito. Eu vou em qualquer igreja e de igreja em igreja. Eu misturo algo sagrado, que é a casa de Deus, com um estilo de vida profano e adúltero. Eu misturo a casa de Deus, que é santa, com o meu estilo de vida de adorador profano. E eu gero na minha vida espiritual um gigante, e esse gigante atende pelo nome de religiosidade e destrói a vida das pessoas. Porque não é possível que o nosso Deus é dono do ouro e da prata e nós temos que viver como povo de Deus na miséria. Eu sou inconformado com isso. Eu não acredito que o nosso Deus é o poder e a autoridade para criar os planetas. E nós, como filhos de Deus, não temos poder para expulsar um demônio e liberar uma palavra profética que vai resolver os problemas. Por quê? Porque eu misturo o santo com o profano. E nasce na minha vida ministerial e espiritual um gigante. Diga nunca mais. Eu vou misturar o que é santo com profano. Porque isso gera gigantes. Quem gerou gigantes? Foi Deus que criou gigantes? Diga, eu sou o pai da criança. Eu sou o pai do gigante. Eu sou o pai. Eu tenho gerado filhos gigantes. Eu tenho gerado uma linhagem de gigantes. Há um gigante na minha vida pessoal, na minha área sentimental. Há um gigante na minha área financeira. Há um gigante na minha área ministerial, espiritual. Há um gigante na minha família. Há um gigante no meu trabalho. Há um gigante
entre os meus amigos, porque eu ando com pessoas santas e ando com pessoas profanas. E gera um gigante na área dos relacionamentos. Toda vez que você mistura santo com profano, você gerou um gigante. Nós vamos ter que saber lidar com esses filhos que nós criamos, que nós geramos. Foi Deus que criou os gigantes? Quem criou os gigantes? Pastor, por que eu não consigo vencer na minha área financeira? Porque você criou um gigante. Pastor, por que eu não consigo vencer na minha área conjugal? Na minha área familiar? Pastor, por que eu busco a Deus, mas eu não consigo, eu não alcanço? Porque nós geramos gigantes em várias áreas da nossa vida. É nós que geramos. Quando você que é santo entra no profano, você gera gigantes. Então nós estamos vendo aqui, nessa série de mensagens, derrubando gigantes, em Gênesis 6:4, nós vemos duas histórias, duas filosofias, duas explicações, e que a mais racional é que os filhos de Deus, quando entram nas filhas dos homens, geram gigantes. O santo mais profano gera pecado, gera gigantes. Os gigantes na Bíblia, eles são chamados, dependendo do povo e da linguagem, da escrita, eles são chamados de gigantes, nefilins, anaquins, eminins. Agora, onde eles estão localizados? Lá em Números 13, 22, não precisa abrir a sua Bíblia, fala que eles estão no sul, perto do Hebrom. É uma localização estratégica. Eles estão em um lugar importante da sua vida, da minha vida. Eles estão em um território importante. No lugar aonde flui a vida, aonde flui as águas e a vida. Esses gigantes que nós geramos, quando misturamos, quando entramos no profano, nós que somos santos, quando nos misturamos com o profano, geramos gigantes. E esses gigantes, a Bíblia diz em Números que eles estão em uma localização privilegiada, perto de Hebrom, ao sul, perto de Hebrom. Eles estão no melhor da terra, no melhor lugar da terra. Isso significa que este gigante, ele domina uma área importante da sua vida e da minha vida. São as áreas importantes que geram o quê? Água, vida, frutos. São as áreas da onde? Do coração, da alegria, a vida financeira, ministerial. São as áreas mais importantes. Nós vemos também em Deuteronômio 9:2 as características físicas dos gigantes. Os gigantes eram pessoas grandes, altas, fortes, valentes, guerreiros. Nós vamos ver no decorrer da série, mais para frente, que havia um gigante que ele tinha em cada mão 6 dedos. No total, dos dedos das mãos e do pé, ele tinha 24 dedos. Essas são as características. Nós vimos como eles nasceram. Nós vimos os seus nomes. Nós vimos o local. E lá no local, em Números 13, 22, está o local e a sua genealogia. O seu pai e os seus filhos. Nós estamos vendo agora as características físicas. Em Deuteronômio 9:2. Altos, fortes. E como eu falei, nós vamos ver no decorrer gigantes que tinham muitas habilidades. E agora nós podemos ver também sobre a guerra. Em Gênesis 14:5 fala de uma guerra dos 5 reis contra 4 reis. Essa guerra fala, e essa guerra é muito importante, porque fala que 5 reis se uniram contra 4 reis. E uma boa parte desses reis eram gigantes.
Só que o mais importante para você entender sobre esta guerra, e estes gigantes, que eles entram em guerra por um território, os gigantes querem conquistar novos territórios. Muitas vezes geramos um gigante na nossa área sentimental, e ele quer dominar a nossa área financeira. Ele entra em guerra para conquistar outras áreas da nossa vida. Mas mais importante do que essa guerra entre os 5 e os 4 reis, entre esses gigantes, é que Abraão, diga, o meu pai na fé, o seu sobrinho, Ló, ele tinha sido levado cativo nessa guerra. Ele é capturado, ele é levado cativo, a sua esposa, os seus filhos e tudo que ele tinha. Porque Deus tinha prosperado Ló por intermédio da vida de Abraão. E Ló era um homem próspero, um homem justo. Tinha prosperado, tinha conquistado, tinha uma família. E no meio dessa guerra, ele, por estar em um território errado, ele é levado cativo. Só que um mensageiro chega para Abraão e fala: o teu sobrinho Ló foi levado cativo. E o nosso pai na fé, Abraão, ele junta os da casa. 318 filhos, servos, gerados na casa, que nasceram na casa, que tinham intimidade com o pai Abraão. E Abraão, com 318 homens gerados na casa, saem para a guerra. Vencem a guerra e liberta o seu sobrinho Ló, toda a sua família, todos os seus bens, e todo vencedor de uma guerra tem direito aos despojos. E Abraão, que já tinha sido muito abençoado e próspero, se torna ainda muito mais próspero, porque ele toma posse de todo o ouro e de toda a prosperidade que havia. Imagine 5 reis contra 4 reis, gigantes, lutando por territórios. No meio desta guerra de gigantes, de titãs, por território, um homem simples, com 318 homens gerados na casa, fiéis, diga fiéis, vão para a guerra, vencem a guerra e voltam, sem nenhuma baixa, ninguém morreu. Ele liberta o seu sobrinho e ainda volta ainda mais próspero e mais rico. Nós vemos o nosso pai na fé se envolvendo em uma guerra entre gigantes e saindo dela vencedor. Não tenha medo de entrar no território da guerra. Não tenha medo de entrar na guerra entre gigantes. Quantos aqui são filhos de Abraão na fé? Então, da mesma forma que Deus abençoou o nosso pai na fé, Abraão vai nos abençoar. Não tenha medo de entrar na guerra. Não tenha medo de se levantar contra esses gigantes. Pode ser que a libertação do seu filho, a libertação dos seus parentes, esteja no meio de uma guerra em um território de gigantes. E o seu filho, o seu familiar ainda não foi liberto, porque não tivemos ainda a coragem de entrar num território de guerra entre gigantes para vencer e libertar os nossos familiares. Você que quer libertação, você que quer que chova salvação neste lugar, aplauda o Senhor. Senhor, nós queremos salvação. Nós queremos que os nossos filhos sejam salvos, sejam libertos da mão dos gigantes. Como nosso pai Abraão entrou em guerra pelo seu sobrinho Ló, nesta série de mensagens, nós queremos entrar em guerra pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos parentes. Nós vamos entrar no território da guerra, vamos entrar no meio de uma guerra de gigantes, mas nós vamos voltar com a nossa família liberta e curada, e vamos voltar ainda mais prósperos, mais abençoados, cheios da bênção de Deus. Você que crê mais forte, você que está cheio de fé, de ousadia, você que não tem medo e vai se levantar e vai entrar nessa guerra. Liberta, Senhor, os nossos familiares. Liberta, Senhor, os nossos familiares. Nós vemos em Gênesis os gigantes sendo gerados. 2 ideias, 2 linhas de mensagens
uma mística e uma racional. E a que nós colocamos em prática é a dos princípios, onde se mistura santo com profano, se gera gigantes. Nós muitas vezes geramos gigantes na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida sentimental e nos nossos filhos. Os gigantes possuem vários nomes. Eles conquistam uma área, um local privilegiado, e eles vão gerando filhos, uma genealogia. Os gigantes têm características de forte, de valente guerreiro, conquistadores, homens de fama da antiguidade. Mas nós vemos um homem simples, pequeno, humilde, com o coração quebrantado, chamado por Deus, o nosso Pai na fé, entrar em uma guerra e vencer. Diga, eu sou mais do que vencedor. Abra sua Bíblia no livro de Números 13. Números 13, versículo 21 em diante. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia marcada nesse texto, o livro de Números, capítulo 13, do versículo 21 ao 33, para você ler e meditar durante essa semana. Nós não vamos ler ele aqui completo, mas eu vou falar um pouco sobre ele. E quero que você leia e medite durante esta semana. Porque esse texto, ele fala sobre o povo de Deus, liderado por Moisés, e que ficou no deserto. E este povo que saiu do Egito, em direção à terra prometida, ficaram vagando no deserto por 38 anos. Mas quando eles têm a oportunidade de entrar na terra da promessa, diga que emana leite e mel. Pergunta, pastor, por que leite e mel? Não sei. Se Deus souber, eu falo. Fala para a pessoa que está do seu lado, eu sei porque é leite e mel. Diga para ela, é porque Deus sempre vê o final das coisas. Nós vivemos um chamado e um processo. Mas Deus nos chamou porque Ele sabe qual é o fim. Quando se fala de Israel, uma terra seca, deserto, falta de água, mas Deus fala que esta terra seca, este deserto, é uma terra, a terra da promessa, que emana leite e mel. Quando Deus fala que é uma terra que emana leite e mel, Deus não está vendo a terra como ela é, seca, um deserto. Deus está falando de como ela vai ser. Deus sempre vê o final. Então Ele fala, leite, porque vai ter muitos pastos, vai ter muito gado. O pasto vai ter a chuva da bênção, e a chuva da bênção vai gerar pasto. E vocês vão criar muitos animais, e esses animais vão dar leite. Diga, é o processo final que Deus fala. Então Deus não fala, aquela terra deserta, eu vou mandar a chuva da bênção na medida certa, aquela terra de seca vai se tornar um campo verdejante, vocês vão ser prósperos e ricos com muitos animais, e esses animais vão te dar muito leite. Deus simplesmente diz, a terra que emana leite, porque Deus fala do final. E o mel? O mel porque é um campo florido, bonito, colorido, de muitos animais silvestres, insetos, abelhas e mel. Diga, Deus sempre olha para mim e vê o final, um vencedor. Então nós estamos vendo o povo de Deus que foi chamado para sair do Egito e entrar nessa terra prometida que emana leite e mel. Uma terra transformada, abençoada, próspera. Mas quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, Moisés levanta 12 espias, diga 12, espias. Esses 12 espias são príncipes, são governadores. E ele fala, vão lá, entrem na terra, vejam como a terra é. Veja se a terra é boa, vê se tem árvores, vê se tem água, vê como é o povo que está lá, vê se o povo é forte, se o povo é guerreiro. Entre na terra prometida e espiem.
E aqueles 12 príncipes, aqueles 12 espias, homens importantes, eles subiram à terra prometida e ficaram 40 dias observando a terra. Andaram pela terra. E aí eles voltam para dar o relatório. E nós sabemos que o relatório deles, 10 voltaram com um relatório ruim. 2 voltaram com um relatório bom. O que você tem falado? Você tem passado um relatório bom ou um relatório ruim? Porque chegou a hora de entrar na terra da promessa. A terra vai ser dividida em partes e vai ser entregue aos príncipes, às famílias tribais, às 12 tribos de Israel. A herança vai ser tomada, a terra vai ser tomada, vai ser conquistada, ela é dividida e é lançada à sorte, e cada tribo vai ficar com uma parte da terra. E quando eles vão se preparar para entrar na terra, conquistar a terra, dividir a terra entre as tribos, diga a herança, antes eles vão espiar para ver se é verdade. E a grande questão é que eles voltam 10 com um relatório bom e 2 com um relatório ruim. Quando você vai a um lugar e as pessoas te perguntam como é que foi, você dá um relatório certo ou um relatório errado? O que você tem falado? A palavra diz que quando lançaram a sorte sobre o território, em Deuteronômio 3:13, diz que a tribo de Manassés ficou com a parte da terra que tinha gigantes. Mas a tribo de Manassés não era a única responsável de vencer os gigantes. Porque eles lançaram sorte, dividiram a terra e eles falaram, enquanto que um for conquistando o seu território, conquistou o seu território, ajude os outros a conquistar o seu território. A vencer os inimigos e colocar os gigantes para fora. Muitas vezes na igreja, nós temos que aprender a colocar esse princípio em prática. Muitas vezes você e a sua família venceu, conquistou um território. Mas a Bíblia diz que a família que vencia e conquistava um território tinha que ajudar o seu irmão, a outra tribo, a entrar em guerra e também a conquistar o seu território. Quantos aqui já receberam bênçãos? Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a também conquistar bênçãos. Nós não podemos simplesmente, eu conquistei a minha bênção e ficar sentado e dizendo, Deus me abençoou. A instrução de Moisés é, você que já conquistou o seu território, que já conquistou a sua bênção, ajude o seu irmão a conquistar a bênção dele. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem ajudado o seu irmão a conquistar bênçãos? Você tem orado pelas famílias da igreja? Você tem orado pelos seus amigos, pelos seus irmãos em Cristo? Você tem orado pelos jovens, pelas crianças da igreja? Você tem orado pelas famílias, pelos anciões, as pessoas de idade da igreja? Você tem orado pelo pastor? Estou olhando para você. Você tem orado pelos outros? Você tem ajudado os outros a conquistarem? Hein, Davi? Valente, que tem derrubado os gigantes. Eu poderia. Deus, estou em paz. O Senhor me abençoou, eu não podia ter filhos, o Senhor me deu filhos, o Senhor me deu um emprego bom. Você tem orado pelo seu irmão? Então olha para o seu irmão do lado e fala, eu estou orando por você. Não mente, irmão, não mente. Não mente, fala para ele, não mente, irmão. Não mente. Agora vamos falar a verdade. A partir de hoje, eu vou orar por você e pela sua casa. Quantos podem fazer um compromisso de orar pela pessoa que está do seu lado até o final do ano? Deus liberou uma palavra, dizendo que nós vamos ter o melhor final de ano e o final de ano mais alegre que nós já vivemos até hoje.
Quantos creem? Quantos já começaram a viver o final de ano mais alegre da sua vida? Comece a orar pelo seu irmão. Quantos podem fazer um compromisso de orar pelas famílias da igreja? Até o último dia desse ano. Até o dia 31. Levanta bem a sua mão, porque eu vou ver. E vou pedir, Deus, me revela quem está orando e quem não está. Porque eu vou puxar a orelha. Todos vão orar aqui pelas famílias da igreja? Amém. Diga, eu conquistei, mas eu vou ajudar o meu irmão a conquistar. Você pode pedir ajuda ao seu irmão? Diga para ele, eu preciso da sua oração. Seja simples e humilde. Eu preciso da oração da igreja. Eu preciso da sua oração. Estamos em oração no mês de dezembro? Posso continuar a mensagem? Muito feliz de saber que algumas pessoas, que uma igreja vai orar por mim. Diabo que se cuide. Diabo que se cuide. Porque tem uma igreja orando por mim. Tem uma igreja orando por você, meu irmão. A coisa mais forte, mais poderosa que tem na terra é a igreja de Cristo. Diga, o diabo se deu mal nesse final de ano. Ele mexeu com a pessoa errada. Porque eu tenho um irmão mais velho. Eu tenho muitos irmãos. E eles estão orando por mim. Eles vão cuidar de mim. Meu pai conta que ele tinha uma família muito grande. Meu avô pedreiro. Na época não tinha televisão, né? Meu pai fala que a vantagem de ter muitos irmãos é que quando alguém batia nele, ele falava, espera que eu vou chamar meu irmão mais velho. Ele se crescia, era folgado. Se cresce, irmão. Se torna folgado. Coloque a mão no nariz do diabo. Porque você tem irmão mais velho. Você tem uma igreja que se preocupa e que ama você. E que está orando e pedindo as bênçãos de Deus sobre você. Que se levantou contra os gigantes da sua vida. Os gigantes que se levantaram contra a sua casa. Para esses gigantes caírem. Eu estou muito feliz. Estou com pena do diabo. Mas ele é besta mesmo, né? Então, deixa ele. Diga, se eu não tomar conta do território, o gigante vai governar. Mas o povo, eles chegam à beira de conquistar o território. Moisés envia os príncipes, os espias, e eles voltam. E Moisés fala, vai lá, olhem a terra, veja como ela é, vê se a terra é boa, vê se há árvores, vê se há árvores frutíferas, vê se há água, vê se o povo é forte, se o povo está armado, se há muralhas, vê se há gigantes, vê o que há na terra. Para que a gente possa se preparar e entrar e conquistar. E ele diz, tragam prova, tragam um testemunho do que vocês virem. E eles vão. Passam 40 dias observando a terra. Veem se a terra é boa, se a terra é ruim. Vê se há árvores e árvores frutíferas. Vê se há água. Examinam o povo, se há armas, se existem exércitos, se há gigantes. Eles olham e depois voltam. E a Bíblia diz que o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, diga, os filhos do gigante. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra
ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os olhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, diga gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Diga: aos meus olhos e aos seus olhos. Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Só anote. Josué 14, do versículo 9 ao 14. Josué, capítulo 14, do 9 ao 14. Quando nós vemos que os 10 espias falam mal da terra e não querem entrar para possuir a terra, eles vão ter que voltar para onde? Para o deserto. Mas nós vemos que Josué e Caleb, eles falam: não, a terra é boa. Lembra que eu falei que havia uma prova e eles trouxeram um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 pessoas. Hoje o cacho de uva a gente pega em uma mão, não é isso? Imagine numa terra em que o cacho de uva tem que ser carregado por 2 pessoas. Diga: havia provas. Antes da gente tratar sobre isso, Josué, capítulo 14, 9 ao 14. Marque também a referência, Josué 15, versículo 14. Para você ler e meditar nesses textos durante a semana, durante este mês de mensagens sobre gigantes. Josué 14, do 9 ao 14. Josué 15, versículo 14. Quando nós vemos o povo, diga primeiro, ouvir. O povo teve que ouvir entre Deus, o que Deus tinha prometido, e o que os 10 espias tinham falado. Diga: eu preciso escolher. Quem eu vou ouvir? Se eu ouvir a Deus e os homens de Deus, como Josué e Caleb, eu vou ser animado para avançar e conquistar novos territórios e vencer os gigantes. Agora, se eu ouvir os desanimados, os pequenos, os que aos seus olhos são como gafanhotos, eu vou voltar e morrer no deserto. Diga: eu vou ouvir a palavra de Deus e os homens de Deus que me incentivam, que me animam e que trazem em memória a promessa de Deus de conquista, de herança e de vitória. Quem você tem ouvido? Você tem ouvido a sua vizinha, a sua sogra? Essa hora era para dar risada, gente. Só piadinha só. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo a palavra de Deus que diz que você é lindo, que você é belo, criado à imagem e semelhança de Deus? Ou você está ouvindo o inimigo que você é feio? Por isso que você não casa. Por isso que você separou. Por isso que você não dá certo. Por isso que você não consegue emprego. Porque você é feio. Você está ouvindo o inimigo, as pessoas desanimadas? Ou você está ouvindo a palavra de Deus, os homens de Deus? Diga: ouvir a palavra de Deus. Diga: a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Pare de ouvir besteira, irmão. Pare de ouvir os murmurentos, os críticos. Ouça a palavra de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar, diga: o testemunho, a prova. Jesus disse que a gente conhece a árvore pelo fruto. Os 10 espias não trouxeram nada, não tem frutos, não tem provas. Agora Josué e Caleb, eles possuem um testemunho, uma prova.
Está aqui o fruto. Eu e Josué tivemos que carregar o cacho de uva. Está aqui, vocês estão vendo. Diga, os 10 espias falaram, e falaram tolices, e não tinham provas. Mas Josué e Caleb falaram a verdade, e tinham provas. Não escute um líder que não tem provas. Não escute uma pessoa, não escute o seu vizinho, não escute um espia, um fofoqueiro que não tem provas. Os 10 espias voltaram com uma palavra mentirosa, mas Josué e Caleb voltaram com a palavra da verdade e com um testemunho e com uma prova. Nós colhemos o primeiro cacho de uva. É o tempo das primícias e o primeiro cacho de uva já nasceu. Está aqui o meu testemunho de vitória, está aqui o meu testemunho de conquista, está aqui a prova de que a terra é boa e de que Deus vai nos abençoar. Você não pode ouvir um adúltero. Você não pode andar com um fracassado. Você não pode dar os seus ouvidos aos que murmuram. Diga ouvir. Os que têm testemunho e prova. Depois que eu ouço, vejo o testemunho, a prova, o fruto da árvore. E Jesus deixa bem claro, a árvore que não dá fruto, eu corto. Você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Depois de eu ouvir e ver o testemunho, a prova, o fruto, diga, eu preciso tomar uma decisão. Eu vou andar com a maioria, eu vou andar com a minoria. Eu vou andar com os 10 ou eu vou andar com os 2? Mais importante de saber com quem você vai andar é saber para onde eles vão te levar. Os 10 levaram o povo para onde? Para morrer no deserto. Josué e Caleb, passado o tempo, a promessa se cumpre e eles levam o povo para a terra prometida. Você vai andar com a maioria? Pastor, hoje todo mundo fuma, pastor, é normal, um beijo aí, pastor. Dá um relax aí, dá um relaxa aí, pastor. Você está precisando, você está muito nervoso, pastor. Todo mundo fuma hoje, pastor, até os pastores. É verdade. O que tem de pastor viciado, meu irmão, é brincadeira. O que tem de pastor em prostituição é brincadeira. Mas eu não ando com a maioria. Você quer andar com a maioria? Se você andar com a maioria, você vai morrer no deserto. Se você andar com a minoria, com aqueles que trazem a palavra da verdade, uma palavra de testemunho, as provas que te anima a conquistar, você vai conquistar. Tome a sua decisão agora. Porque nós estamos no começo da mensagem, da série de mensagens, derrubando gigantes. E a decisão que você tem que ter hoje é o seguinte: eu já sei o que é um gigante, eu já sei como um gigante nasce, eu já sei onde eles habitam, eu já conheço a sua genealogia, eu sei como eles são fortes. E hoje, no meio do povo, eu tenho a oportunidade de tomar uma decisão, de me levantar e possuir a terra e lutar contra os gigantes, ou de voltar ao deserto. Você sai daqui hoje com uma decisão tomada: pastor, não quero saber de guerra. Pastor, deixa a vida me levar. Pastor, não quero, não vou, não gosto de guerra. Deixa a vida do jeito que está, deixa a vida me levar. Eu vou andar com a maioria. Eu vou ter a minha vida e a minha família destruída como a maioria tem, pastor. Pastor, a partir de agora eu volto atrás. Eu volto para um sistema religioso, um sistema podre, corrupto, para ser destruído e morrer no deserto, como a grande parte, como a grande maioria do povo. Ou você pode tomar a sua decisão e dizer:
pastor, eu ouvi a palavra da verdade. Pastor, eu estou vendo o testemunho, as provas. Eu estou vendo os frutos. Hoje eu sei quem tem fruto e quem não tem fruto. Eu sei, pastor, que tem pessoas que têm frutos ruins e amargos, envenenados, que levam à morte. E tem pessoas que têm frutos doces, que sustentam e alegram. Pastor, eu estou ouvindo. Eu estou vendo o testemunho, as provas. E hoje eu tomo uma decisão. Eu não vou mais ser como a maioria. Eu não vou mais ser um homem como os homens comuns. Eu não vou mais ter uma família como todo mundo tem. Eu não vou mais trabalhar como todo mundo trabalha. Eu vou ser diferente. Eu vou ser um homem diferente. A minha família vai avançar e vai conquistar. Eu vou ser um bom trabalhador. Eu vou conquistar. Você tem uma decisão a tomar hoje. Nós vamos entrar em um território para derrubar gigantes. Você pode ir junto, ou você pode voltar e dizer: eu gerei os gigantes. Eu conheço os gigantes. Eu sei como eles são. Eu sei aonde eles estão agindo na minha vida. Você sabe o que é um gigante. Você sabe como ele foi gerado. Você sabe aonde ele está atuando na sua vida. Você sabe que ele está roubando a bênção e a herança de Deus da tua vida e da tua família. Mas a decisão é: eu vou avançar nesta série e ter informações, estratégias dadas por Deus para vencer esses gigantes, ou eu vou voltar atrás? Você decide. Uma coisa eu posso te garantir: a sua decisão não vai mudar a minha. Se alguém decidir voltar, o que eu posso fazer é dizer: vai sozinho, mas vai pelo seu caminho, vai na bênção. Porque eu não volto mais para o pecado. Eu não volto mais a ser uma pessoa qualquer que vai com a maioria e faz o que a maioria faz. E vive como a maioria vive. Eu vou avançar. Eu quero conquistar. Eu quero avançar e conquistar. Ainda que seja 2, Josué e Caleb. Eu vou. E a minha decisão é de continuar. Sabe o que vai fazer você tomar uma decisão? É como você se vê. Os 10 espias chegaram e falaram: olha, aos nossos olhos nós somos como um gafanhoto. Se aos seus olhos você se vê uma pessoa feia, pequena, maldita, assim você é. Mas se aos seus olhos você se vê bonito, forte, valente, assim você é. Como você se vê? Eu não estou perguntando a sua história. Eu não estou perguntando do seu histórico, do seu currículo. Eu não estou perguntando se você já venceu um gigante, se você já teve conquistas. Pode ser que você nunca venceu na sua vida. Mas se você se vê como um vencedor, assim você é e assim você vai ser. Como é que você se vê? E a outra coisa é como os outros me veem. Eles dizem: aos nossos olhos nós somos como um gafanhoto. E aos olhos deles, daquele povo, nós somos um gafanhoto. Tem pessoas que têm a habilidade de ler a mente. Eu fico impressionado. Sabe essas pessoas que adivinham o que você está pensando? Elas ficam pensando assim, elas adivinham o pensamento do pastor. E elas começam a sentir aquelas coisas. Sabe? Não sei se é espírito, se é verme. Mas eu sinto uma coisa aqui, pastor. Eu acho que é verme. Tem umas pessoas que sentem umas coisas. Que eu acho que o pastor não gosta de mim. Eu acho que o pastor não acredita em mim. Tem pessoas que é assim. O meu patrão, ele não gosta de mim. Foi o que esses 10 espias falaram: nós somos como gafanhotos e eles nos veem como gafanhoto. Eles chegaram lá e perguntaram para os gigantes e para o povo: como é que você me vê? Não. Eles imaginaram
que aquelas pessoas e aqueles gigantes via eles como um gafanhoto, como uma pessoa pequena, insignificante, que seria destruído com um pisão. Muitas vezes você acha que o pastor está pensando algo, mas não é isso que o pastor está pensando. Para você saber o que o pastor está pensando, você precisa perguntar para o pastor o que ele está pensando. Para você saber o que o seu pai pensa, para você saber o que o seu patrão pensa, você tem que perguntar para ele. Ô patrão, o que você está pensando sobre mim? Você tem algum plano? Eu tenho chance de crescer aqui? Pergunte para o seu patrão o que ele acha de você. Pergunte para o pastor o que ele acha de você. Pergunte para os seus amigos o que ele acha de você. Não fique supondo. Mas os espias falaram isso. O que tem de gente que fala assim, olha, não sei não, mas eu acho que o pastor não gosta de você não. Os espias fizeram isso. Eles foram, viram o povo inimigo, viram os gigantes e voltaram falando, olha, eles te veem como um gafanhoto. E é mentira. É mentira. Sabe como é que o povo da terra via eles? Imagine depois que Moisés lança, Deus envia 10 pragas ao Egito e destrói a maior potência da época. Imagine, por causa de Moisés e de um povo, Deus envia 10 pragas e destrói a maior nação, a maior potência da época. Vai imaginando. Em seguida, todos os primogênitos do Egito morrem. Moisés com todo o povo sai do Egito liberto. Vai imaginando. Eles estão diante do Mar Vermelho. Moisés toca com o cajado, o Mar Vermelho se abre. Vai imaginando o que os inimigos estão pensando. O Mar Vermelho se abre, o povo de Deus passa a pé seco. Olha para trás. O exército de Faraó é consumido pelas águas, destruído. Eles vão andando no deserto. As suas vestes e as suas sandálias não se gastam. Um povo numeroso. E tinha o que comer e tinha o que beber. À noite havia uma luz que clareava, protegia e aquecia. E durante o dia, uma nuvem sobre eles, dando sombra e refrigério. Se você é inimigo de um povo desse, o que você pensa? Eles possuem um Deus. E esse Deus destruiu o Egito, matou os primogênitos, lançou 10 pragas, matou os primogênitos, os libertou do cativeiro, os fez atravessar o Mar Vermelho, matou o exército de Faraó, os manteve durante 38 anos no deserto. O que você pensa de um povo desse? Sabe a verdade, o que o povo estava pensando? O povo que estava na terra e que eles iam invadir e conquistar a terra estavam morrendo de medo. Sabe o que o inimigo está? Diga, morrendo de medo. Você pode estar pensando, mas o inimigo está furioso, pastor, o gigante vai se levantar. Ele está morrendo de medo. Os espíritos malignos que atormentam, que possuem as terras, que possuem áreas da sua vida, das nossas vidas, eles estão morrendo de medo, porque eles sabem que chegou a hora da guerra, e que vai entrar um povo forte, poderoso, que Deus está sobre eles, que os livrou, que os guardou, que os abençoou, e que vai dar eles na mão do povo de Deus. Você pode achar e pode estar com medo, mas quem está com medo é os inimigos. Mas os espias diziam, nós somos como um gafanhoto, e aos olhos deles, nós somos um gafanhoto. Diga, eu não sou um gafanhoto. Diga, eu sou um vencedor. Mais do que vencedor. Ouvir o testemunho, a prova, tomar uma decisão, saia daqui tomando uma decisão. Ou você volta nas próximas semanas para vencer, vencer, vencer e conquistar. Ou volte para o deserto para morrer. Assim como você se vê, assim você é, e assim vai ser a sua decisão. E o último tópico, diga, lutar. Diga, nestas 4 semanas, eu vou lutar. Mas o Senhor dos Exércitos vai na frente.
Diga, o inimigo está com medo. Diga, nós estamos unidos. Um orando pelo outro. Um orando pela casa do outro. E o inimigo está com medo. Diga, eu já posso ver os gigantes caírem e serem degolados. Eu vou ler um versículo para nós assistirmos um vídeo. Josué 14, do 9 ao 14. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, pois, que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje, sou da idade de 85 anos. Diga 85 anos. Amém. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual a minha força então era. Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anequitas estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir com o Senhor, como o Senhor disse, e Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefone, o quinizeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Josué 15, 14. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai, e Aimá e Taimai, gerados de Anak. Calebe passou e demorou 45 anos para tomar posse e expulsar os gigantes. Se você decidiu me acompanhar nesta guerra, avançar e conquistar, se você tomou a decisão de não voltar atrás e morrer no deserto, mas entrar na terra prometida e conquistar, eu quero saber quanto tempo você acha e quanto tempo você vai ficar esperando para conquistar. Calebe demorou 45 anos para se levantar contra os gigantes e vencer os gigantes. Se você decidir entrar na terra prometida hoje, você pode vencer esses gigantes neste mês. Ou você pode demorar 30, 40 anos para vencê-los.